Olá, meu nome é Carlos Lourenço, professor de Ciências Humanas. Hoje teremos aula de História e o nosso assunto será Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Como todo e qualquer fato histórico, a gente tem que analisar causa, efeito e consequência. As principais causas para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial foram causas ou ainda assim feridas, máculas que vieram do século anterior, do século XIX. Essas nações ficaram rancorosas, magoadas, com sentimento de revanche por alguns acontecimentos. O primeiro, a partilha do continente africano e asiático por ingleses e franceses. Os ingleses e franceses, a partir dessa divisão da Ásia e da África, tiveram mais colônias a explorar, automaticamente ficaram mais ricos em matérias-primas e aumentaram seu mercado consumidor. E do outro lado, as nações que não foram favorecidas com essa partilha ficaram de fora, a Alemanha e a Itália. Mas isso aí vai gerar um desconforto terrível entre os alemães e os italianos. Só que a Alemanha, após se unificar no final do século XX, no início do século XX, causou preocupações, agitações, burburinhos entre ingleses e franceses, porque eles estavam enciumados e ainda assim temerosos com o poderio que a Alemanha estava conquistando, estava ascendendo. Nesse mesmo tempo, pessoal, alguns países estavam se armando. Era chamada corrida armamentista. E qual era o objetivo dessa corrida armamentista? Era uma maneira de se proteger e ainda assim atacar e se preparar para um futuro conflito que estava na porta, já estava batendo esse conflito. O segundo motivo foi o revanchismo francês. Por que esse termo revanchismo francês? Porque houve a Guerra Franco-Prussiana, em que a região de Alsácia-Lorena foi desejada pelos alemães. E nesse combate entre franceses e alemães, quem sai derrotado são os franceses. E a rica região de Alsácia-Lorena fica sob domínio alemão. Outro ponto que a gente tem que falar também, muito importante, que eu enumero como terceiro ponto, é o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Quando a gente vai falar de pan-germanismo, era uma forte vontade, um forte desejo nacionalista dos germânicos em unir todo um povo, toda uma nação de origem germânica. Todos os povos de origem germânica unidos em uma só nação, na Grande Alemanha. Da mesma forma acontecia com o pan-eslavismo, o desejo de unir todos os países de origem eslava em um só país, na Grande Lávia. Só que, eis que surge a Rússia. A Rússia queria anexar as áreas que pertenciam ao território austro-húngaro e turco-otomano. Só que os territórios turcos otomanos eram desejados pelos sérvios. Pelos sérvios, que sonhavam em agregar a Grande Sérvia, todos os povos eslavos, numa grande nação, conhecida como Grande Sérvia. Ok, até aí? E por último, a gente tem que só amarrar isso. Vamos lá. Principais causas. Divisão por dois países do continente africano e asiático, ingleses e franceses, deixando de fora alemães e italianos. Automaticamente os ingleses e franceses tiveram mais colônias para explorar, ficaram mais ricos em matérias-primas e tiveram maiores mercados consumidores. Segundo, revanchismo francês, por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana, na qual a região de Alsácia-Lorena, que pertencia à França, ficou sob domínio dos alemães. Terceiro, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Tanto o pan-eslavismo como o pan-germanismo estavam tinham um sonho, um almejo de unir todo o povo de origem alemã para o pan-germanismo e de origem eslava para o pan-eslavismo em uma só nação. Mais uma vez, surge o nome da Rússia. Surge a Rússia nesse cenário. A Rússia queria anexar as áreas do Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano. Só que os territórios turco-otomanos eram desejados pela Sérvia, que sonhava com a Grande Sérvia, com todos esses povos. Vamos lá que o negócio está aquecendo. Só que eles precisavam de se firmar, quem é meu parceiro, quem não é. Daí que surge a
política de alianças. O que foram as políticas de alianças? Foi quando as nações começaram a fazer alianças políticas e militares. E essas alianças começam a surgir desde o final do século XIX. E durante o conflito, algumas alianças permaneceram. De um lado surgiu a Tríplice Aliança, que foi formada em 1822 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Vale salientar que a Alemanha, em 1915, muda de lado. E a gente vai ter também do outro lado a Tríplice Entente. A Tríplice Entente é formada em 8 de abril de 1904, quando duas nações rivais, Inglaterra e França, vêm a se unir cordialmente, tanto é que é chamado de Entente Cordiale. Elas se unem de uma forma cordial através de acordos para duelar contra uma suposta ou ainda assim uma rival existente, a Alemanha. Lembra do revanchismo francês? Era tudo por conta disso. E a Inglaterra tinha uma mágoa com a Alemanha por conta do despontamento que ela estava tendo após sua unificação. Vamos lá, pessoal. As alianças agora estão formadas. De um lado, Tríplice Aliança. De um lado, Tríplice Entente. A Tríplice Aliança com Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Não esqueçam, por favor, a Alemanha muda de lado em 1915. E do outro lado, a Tríplice Entente. Tudo começa na Tríplice Entente com a Entente Cordiale, um acordo entre as nações rivais Inglaterra e França para desacelerar, conter o avanço à ascensão germânica. E para acabar o complemento dessa aliança, a gente vai ter a anexação da Rússia. Então, de um lado, Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, Entente e Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Nesse período, a gente sempre gosta de falar isso. Nesse período, o Brasil participou. Nesse período aí, o Brasil participou da guerra. Mas de que forma o Brasil participa da guerra? De que lado o Brasil vai ficar na guerra? Ele participou enviando aos campos de batalha enfermeiros e medicamentos. E também fez uma vistoria de apoio à Tríplice Aliança. Tá claro até aí, pessoal? Então eu preciso agora que vocês fiquem atentos a duas coisas. Por favor. As atenções estavam totalmente voltadas para a região dos Balcãs. Essa região tinha o conceito de ar de pólvora. Esse ar de pólvora significava que a qualquer momento, povos de uma forma direta poderiam se agredir, ou ainda assim, através de aliança com outras nações, poderiam agredir um ao outro. E essa agressão era quase que premeditada. Eles queriam só um motivo. Onde há fogo, há fumaça. Onde há pólvora, automaticamente há de surgir a guerra. E a aliança militar e política já estava formada. Então a gente vai ter aí dois blocos formados e só está faltando acontecer o quê? O estopim. Esse grande estopim para a Primeira Guerra Mundial ocorre no dia 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa. O herdeiro do trono austro-húngaro é morto pelo nacionalista iugoslavo Gavrilo Princip. Ele faz parte de um grupo conhecido como Mão Negra. Esse grupo, infelizmente, age nesse dia em Sarajevo, na Bósnia. Mas isso só foi o gatilho, porque todos eles já estavam preparando a guerra. E entre si se esperava o quê? Ou um armistício declarado, ou ainda assim uma paz declarada. Só que todos tinham os sentimentos feridos do século passado. E isso eles não iam deixar em vão. Daí que surge o gatilho, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando pelo membro da Mão Negra, na Bósnia, em Sarajevo. Isso fez com que a Sérvia entrasse em conflito com o Império Austro-Húngaro. Logo, ela é protegida pela Rússia, que automaticamente o Império Austro-Húngaro, junto com a Itália e a Alemanha, declara guerra também à Rússia. Eis que a guerra está pronta. Eis que a guerra vai pegar fogo. Pessoal, essas foram as causas e as alianças para a Primeira Guerra Mundial.
E agora a gente vai para um exercício de fixação. Aula de Carlos Lourenço sem exercício de fixação não é aula de Carlos Lourenço. Vamos lá. Eu vou ler para vocês e com qualquer dúvida vocês chamem no zap. Vamos ao quesito. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que: alternativa A, a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura da sociedade capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas coloniais e o conflito entre as potências. Certo ou errado? Errado. O que é que está errado aí? A incapacidade dos Estados liberais. Eles estavam capazes. Tanto é que o grande temor da Inglaterra e da França foi a forma que a Alemanha começou a despontar após a sua unificação. Vamos para a alternativa B. Alternativa B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas, europeias acentuou a rivalidade imperialista. Até aí, corretíssimo. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Essa alternativa está totalmente correta, pessoal. Vamos lá. A desigualdade por conta da partilha do continente africano e asiático, que a Alemanha e Itália ficaram de fora. Quem sobressaiu com vantagem favorecida foi a Inglaterra e a França. E na segunda parte aqui ele fala a disputa colonial marcada pelo nacionalismo. Essa disputa colonial marcada pelo nacionalismo, a gente pode falar da partilha da África e da Ásia, como também do desejo de unificação pan-germânico e pan-eslavo. Ok? Essa está correta, mas vamos dizer por que as demais estão incorretas. Alternativa C. O sucesso da política de apaziguamento. Houve política de apaziguamento? Não. Houve corrida armamentista. Ok até aí? Vamos ler o enunciado todo. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de força entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. Negativo. Negativo. Essa alternativa está totalmente errada. Não houve política de apaziguamento, houve uma corrida armamentista. Alternativa D. O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. Negativo. O expansionismo da Áustria era um desejo comum de unificação. E essa invasão da Polônia não ocorre nesse momento pelas tropas alemãs. Nada assusta inicialmente a Inglaterra e a França também. Essa alternativa é totalmente incorreta. A alternativa é: o equilíbrio entre a produção e o consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e também consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Vamos lá. Essa alternativa aí é uma casquinha de banana. O desequilíbrio entre a produção e o consumo. Houve desequilíbrio entre a produção e o consumo? Não, até porque se tinha novos mercados consumidores. Esses mercados consumidores foram do continente asiático e africano. E quando ele fala aqui, ó, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Não. Os países da América do Norte, até então, no caso, os Estados Unidos, até então, não tinham sofrido nenhuma retaliação. Nem por parte dos alemães, nem dos italianos, nem do Império Austro-Húngaro. Pessoal, foi um prazer. Qualquer dúvida, chama no zap. Fique com Deus, fiquem bem. Abraço.